Nós estamos na nossa série anual de família, a série que nós chamamos de A Minha Casa é Tua. E, como nós combinamos na semana passada, nós estamos num pacto de paz, amizade e tranquilidade, ou seja, espere até o final da série se você quiser brigar com a gente, porque inevitavelmente, quando nós abordamos o assunto família, nós abordamos pontos extremamente sensíveis da vida de qualquer um de nós. Todos nós temos problemas familiares e todos nós temos bênçãos familiares. Todos nós temos excelentes histórias para contar a respeito da nossa família e todos nós também temos histórias muito complicadas para contar a respeito das nossas relações familiares. Na semana passada, eu estava no mercado passando a compra, uma compra no caixa. E aí aquela conversa assim, como é que tá? O calor, tá quente. E aí eu falei, e nem chegou ainda a primavera. Nós estávamos com um calor insuportável na semana passada e ainda era inverno. Primavera, se eu não me engano, começou ontem. E aquele calor insuportável, e aí eu brinquei com a pessoa, falei, olha, mas daqui 3 meses aí sim vai chegar a época de calor, porque daqui 3 meses já é Natal. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, eu não suporto Natal e Ano Novo. Aí ela falou assim, não, porque esse negócio de Natal e Ano Novo me lembra família e isso não é legal. Aí eu pensei, acho que eu não dei uma bola fora aqui. Mas aí ela disse o seguinte, não, porque há alguns anos, o meu irmão de 49 anos faleceu no dia 30 de dezembro. Aí ele ficou doente e por causa de uma enfermidade ele veio a falecer muito novo. Então, a partir desse momento, a partir desse ano, para nossa família, Natal e Ano Novo virou aquela lembrança de alguém que morreu muito, muito jovem, que se foi muito cedo, e isso acaba fazendo dessa nossa celebração uma celebração meio triste, complicada, difícil de lidar. E veja, a família tem a capacidade de gerar os melhores acontecimentos. Quem aqui já colocou, por exemplo, um filho no colo pela primeira vez, sabe a emoção que é descobrir uma forma de amor que você até então não conhecia, mas também quem já esteve num velório, velando alguém muito querido da família, sabe dessa possibilidade que a família tem de gerar grandes, grandes alegrias, mas também grandes traumas em nossa caminhada. No entanto, essa série que nós estamos fazendo sobre família é uma série um pouco diferente. Porque, geralmente, as séries que nós fazemos sobre família, nós tentamos destacar os papéis que cada membro da família deve exercer e como é que esses papéis devem ser exercidos de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, durante muito tempo, quando a gente fala sobre família, a gente diz, olha, o papel do marido na casa é esse, o papel da esposa é aquele, o papel dos filhos, o papel dos pais. E aí nós vamos incentivando as pessoas a assumirem o seu papel e a desempenharem o seu papel. No entanto, o que a gente tem notado é que, historicamente, isso não resolve muitos problemas. E quase que não ajuda muito na vida prática, na vida que nós vamos vivendo como família, dia após dia. Porque o nosso problema maior não é saber qual papel nós devemos desempenhar. O nosso problema é conseguir desempenhar esses papéis. É como se alguém dissesse, olha, você tem que fazer X. E você sabe que tem que fazer X, e a Bíblia diz que você tem que fazer X. Mas você olha para X e simplesmente diz, eu não dou conta, eu não consigo. Assim, nós temos uma série de homens cristãos que sabem qual deve ser a sua postura como homem cristão, mas que não consegue dar conta de assumir o seu papel como um homem cristão na sociedade e muito menos em casa, onde as coisas ficam sempre muito complicadas. Assim, nós também temos uma série de mulheres que sabem, que têm a convicção do que devem fazer e como devem fazer, mas que também estão dizendo, mas a gente não dá conta de fazer isso. Há muitos filhos dizendo, eu sei como é que eu devo me portar como um filho cristão, mas eu não consigo. Há algo aparentemente mais forte do que eu, que toma conta do meu coração e da minha vida e me leva para um lado que eu não gostaria de ir.
Assim, nós precisamos, talvez então, reconhecer que o nosso problema é mais profundo. O nosso problema é mais elementar, mais básico. Nós precisamos voltar às origens, trabalhar a raiz do problema, para depois de trabalhar a raiz do problema, conseguir caminhar para passos mais largos em nossa relação familiar. Imagine, por exemplo, que você está lá na sua casa e você olha assim e você vê, sei lá, sabe aquela micro rachadura que às vezes aparecem no canto da parede? Acho que toda casa que se preze, toda casa decente tem uma rachadura em algum lugar. E geralmente quando você olha para aquela rachadura, você diz assim, puxa, sei lá, deve ter dado algum problema no reboco, ou então na pintura, não sei. Como é que você resolve o problema de uma rachadura bem pequenininha que apareceu na parede lá da sua casa? Como é que você resolve isso? Geralmente, você nem resolve. Geralmente você olha para aquilo e fala assim, quer saber? Vai ficar aí. Ainda mais se é aquela rachadura que dá assim, no canto da parede, que parece que foi feita de propósito, até um charme que fica ali no canto da sua casa. Ou então, de repente, deve ter acontecido isso na sua casa em algum momento, você vai bater assim no azulejo e você nota o quê? Esse azulejo tá estufando. E aí você chama algum especialista, ele fala, olha, o material que foi usado para colocar esse azulejo aqui na parede era um material de qualidade baixa. Então era inevitável que com o tempo ele acabasse cedendo. Então o que você tem que fazer? Você tira aquele azulejo, faz um outro material decente e coloca ali um azulejo novo. Ótimo! Só que às vezes nós achamos que os nossos problemas familiares são muito parecidos com isso. Com uma rachadura pequena que apareceu no canto da parede, ou como um azulejo que soltou-se e agora você vai lá e coloca um novo. No entanto, aparentemente, os problemas familiares que nós temos, eles são muito mais como grandes fissuras que aparecem na parede da casa da gente. Imagina então que você bate naquele azulejo, você diz, esse azulejo vai cair, e quando você tira aquele azulejo, tem uma fissura tão grande que você consegue conversar com o vizinho do outro lado. Aí você olha e diz, bom, peraí, eu acho que o problema é mais sério. Você chama algum especialista e ele chega lá, ele olha e ele diz, eu tenho uma notícia ruim para você. A sua casa tem um problema estrutural. Nós vamos ter que mexer na estrutura da casa. E você já sabe, se alguém chegou para você e falou que vai ter que mexer na estrutura da casa, o que vai acontecer? Vai dar muito mais trabalho e vai custar muito mais dinheiro. Eu tenho cada vez mais chegado à conclusão de que as nossas dificuldades familiares não podem ser tratadas como um simples probleminha que deu na parede lá de casa, uma simples rachadura, mas sim como grandes fissuras que apareceram, ou seja, o nosso problema é estrutural. Nós temos que trabalhar a nossa estrutura espiritual para depois conseguirmos tratar algumas coisas mais profundas na nossa relação familiar. Assim, nessa série, nós estamos tentando tratar isso. Olha, antes de você pensar no desenvolvimento da sua vida familiar, você precisa pensar em algumas coisas diferentes e inovadoras que a Bíblia chama de cristianismo. Assim, antes de correr uma maratona, nós precisamos aprender a andar. Pode parecer muito óbvio dizer isso, mas eu acho que em nossa relação familiar, nós estamos tentando correr uma maratona sem saber andar. E aí, simplesmente você não vai chegar na linha de chegada. Você não vai cruzar a linha de chegada. É impossível acontecer isso. Outra coisa muito óbvia, ninguém cursa uma faculdade sem saber ler. Mas, de novo, nós estamos tentando exercer papéis profundos sem saber o básico. Imagine que alguém coloque você, por exemplo, nesse momento, numa sala de Harvard, uma das melhores faculdades do mundo, mas alguém esqueceu de simplesmente ensinar você a ler. Você vai estar no melhor lugar, com toda a estrutura e com o melhor ensino.
mas você simplesmente não vai ter condições de receber aquilo de maneira adequada porque não tem o básico. E às vezes é exatamente como eu me sinto em relação à minha vida familiar. Eu me sinto colocado num lugar excelente, mas sem condições mínimas de exercer o papel que Deus quer para mim e que a Bíblia quer para mim. Assim, é impossível desempenhar papéis complexos sem o desempenho dos papéis mais simples. Dessa forma, o nosso problema não está em saber quais são os nossos papéis, mas em não saber, às vezes, o básico a respeito até mesmo do cristianismo. E aí, como consequência, confundir e bagunçar tudo. O texto de hoje, então, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é um texto dentro de um texto maior. Assim, todas as vezes que você vê um texto menor dentro de um texto maior, você deve ler tanto o texto menor quanto o texto maior depois. Então, para a lição de casa, fica o desafio de você ler o Sermão do Monte, porque eu estou pensando um texto que está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte você encontra nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. No Sermão do Monte, para você ter uma ideia do que está acontecendo, Jesus está ensinando o básico. Jesus, ele se assenta com os seus discípulos e ele basicamente vai dizer assim, olha, o mínimo necessário para ser meu seguidor é isso aqui que eu vou dizer. E ele começa com as bem-aventuranças e depois termina com a parábola do construtor sensato que construiu a sua casa para que ela não ruísse sobre a rocha. Então, o texto todo do Sermão do Monte, Jesus vai trabalhar o coração humano. Ele vai dizer coisas, por exemplo, olha, muito mais importante do que o que você faz é por que você faz o que você faz. Porque mesmo que você faça a coisa certa, com os motivos errados e com a intenção errada no coração, Deus vai olhar para você a partir da intenção do seu coração. Então Jesus está trabalhando o básico dentro do coração dos seus discípulos e dos seus seguidores. E o texto que nós vamos ler hoje está exatamente dentro desse contexto. O texto é de Mateus 6, do versículo 19 ao versículo 24, e começa dizendo assim, Jesus dizendo para os seus seguidores, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Esse é um texto retrógrado. Esse é um daqueles textos que você teria todo argumento para dizer, olha, Deus não iria imaginar que o mundo chegaria a 2019. Porque só alguém que não imaginaria que o mundo chegaria em 2019 poderia dizer algo como o que está escrito aí. Porque pensa bem na sua vida. Se você é uma pessoa normal, você foi desde o seu nascimento doutrinado e ensinado a fazer o quê? Acumular tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destrói, tudo bem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas isso não importa. Se você é uma pessoa normal, mesmo dentro de uma família cristã, você foi ensinado a acumular tesouros desde o começo. Quer ver só? Nós fizemos uma pesquisa de manhã, quero ver se o número vai ser igual agora à noite. Quantos anos, por exemplo, você estudou? Ou quantos anos um cidadão médio estuda em nosso país? Vamos pensar assim, acho que pela lei tem que entrar na escola aos 4 anos, é isso? Acho que agora com a nova lei, aos 4 anos, acho que você tem que ir para a escola. 4 anos. Então você vai fazer ali uns 2 anos, pelo menos, de educação infantil. Ali, os professores que estão aqui, não me permitam falar besteira nessa hora, por favor. Então você vai ter lá 2 anos de educação infantil, aí você vai... Aí não tem mais o pré-primário. Mataram o pré-primário. Agora o pré-primário da nossa época... virou primeiro ano. Mobral, então, meu Deus do céu, já nem aí não tem. Então, tem 2 anos aí de ensino infantil, aí você vai pro primeiro grau, que agora tem 9 anos. Então, pega 2 anos mais 9 de primeiro grau, são 11 anos. Depois, mais 3 de colegial, 14. E se você for para a faculdade, vai o quê? Vai de 4 a 60 anos. Depende aí da faculdade e do seu empenho também na faculdade.
Nós fizemos uma média de manhã, pensando assim, não, mas hoje em dia, por causa do trabalho dos pais, as crianças têm que ir até um pouco mais cedo para a escola. Então, a média que nós fizemos hoje de tempo de estudo de um ser humano que vai para a faculdade é de 20 anos. 20 anos. E 20 anos, importante dizer, da época boa da nossa vida. Porque se você, sei lá, se você estuda, fala, não, mas eu investi 20 anos da minha vida, mas foi dos 80 aos 100, aí você pensa assim, dos 80 aos 100 não tem problema, vai para a faculdade, faz aqueles campeonatos de bocha, sei lá o que mais, truco, tudo que aí a gente pode fazer que não lesiona nós. Mas imagine 20 anos dos melhores anos da nossa vida, em que você estudou. E eu não estou dizendo que é ruim estudar, mas o problema é o seguinte, nós fomos ensinados a investir 20 anos da nossa vida estudando para quê? Para ter uma profissão, para ganhar dinheiro. E não importa se você cresceu numa família cristã ou não. Porque independente do fato de você ter crescido numa família cristã ou não, você foi ensinado a investir 20 dos melhores anos da sua vida para ter uma profissão, para ganhar dinheiro. Aí me parece que esse tal Jesus, que é um alienado das coisas, Jesus deve ter ido para a escola, não é possível alguém que vive nesse mundo dizer uma coisa dessa. Aí ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra. Mas Jesus, a nossa cultura nos moldou assim. É uma tendência natural que nós temos. Imagine, eu estou sendo apenas hipotético, imagine que Jesus chegasse e falasse assim, não, olha, eu gostaria que a partir de agora, todos os meus seguidores abrissem mão de conta bancária. Pensa, o que você diria para Jesus? Você está louco? Quer dizer então que eu não vou ter cartão de crédito? Não vai ter cartão de crédito. Cheque, de jeito nenhum. Gerente, está amarrado. E eu não estou dizendo que essas coisas são demoníacas, eu estou dizendo, imagine que Jesus chega e fala algo assim para você. Aí você pergunta para Jesus, mas se não for assim, como é que eu vou comprar? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou comer? Ele diz assim, não, pode ficar tranquilo, que todo dia eu vou dar um jeito de alimentar você. Como assim? Não, espera, basta cada dia o seu mal. Quando chegar amanhã, eu alimento você amanhã. Mas Jesus, não tem jeito de fazer assim, isso é complicado, aí já, o senhor não ajuda nós aí, o senhor está falando isso, já estou tendo aqui uma síndrome do pânico aqui, ó. Já está aqui, já estou aqui, um ataque cardíaco aqui, a pressão subindo. Não, sei lá, mas de repente eu posso, inclusive, ajudar vocês. Pronto, agora o senhor vai ajudar como? Vou ensinar vocês a orar. Você vai fazer o quê? Vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, você vai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí olha que parte que eu coloquei aqui, só porque a gente está tendo essa conversa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não dá nem ontem nem amanhã. A senhora não ajudou também. O senhor, não sei se o senhor notou que não ajudou muito, porque o senhor está dizendo que nós devemos confiar que o Senhor, naquele mesmo dia, dará o pão daquele mesmo dia, sem deixar o pão de amanhã. É o mesmo processo do maná no deserto. Porque, não sei quantos já leram isso, o povo de Israel, caminhando pelo deserto, em direção à terra prometida, Deus fazia praticamente aparecer pão do chão, brotava pão. E aí Deus dizia para o povo assim, você não pode guardar pão para amanhã. Você só pode pegar em cada dia o pão que você vai consumir naquele dia. Chegou uma hora que o pessoal falou assim, não, vamos guardar um pouco. Eles guardaram, aquilo ficou um fedor horrível, criou bicho e matou um monte de gente por causa disso. Deus falou assim, eu falei para vocês confiarem em mim. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Porque, basicamente, Jesus está dizendo que se você fizer essa opção, você vai ter que ficar lutando para manter o que você tem, ou se esforçando para repor o que está perdendo, ou aumentando o que já conquistou. No fundo, esse tipo de vida é um tipo de escravidão que Jesus está prevenindo a gente de não investir. E qualquer um de nós conhece histórias, sabe de pessoas que vivem assim. Às vezes, por exemplo, eu olho para alguns políticos que são podres de rico.
podres de rico. E tem, sei lá, 80 anos. Aí você vê um político podre de rico com 80 anos, que deveria se preocupar agora em ir brincar com os tataranetos, e ele faz o quê? Ele se candidata nas próximas eleições. E você pensa assim, meu Deus do céu, por que esse cara está fazendo isso? Por que esse cara, depois de roubar milhões, a gente até diz, fica aí com os milhões aí que você roubou, não tem problema, ele não vai querer de volta, pode ficar, mas vai brincar com os netos. E ele não. Por quê? Porque ele está escravo do poder, da riqueza, da fama, de tudo que vai correndo atrás desse processo de vida que contaminou o coração dele. É mentira alguém dizer, não, eu vou entrar nesse processo, mas eu vou enganar o processo, eu não vou ser escravo disso. Não tem como isso acontecer. Aí Jesus chega, como só Jesus poderia ser e diz, não fiquem vivendo para acumular. Lógico que Jesus não está dizendo que qualquer acúmulo de qualquer coisa seja pecado. Porque a questão por trás do texto é, se você vive para isso, você está numa prática pecaminosa. Um pouco depois, quando você continua a leitura do texto, nós não vamos chegar a esse texto hoje, Jesus diz assim, não se preocupem com o que vocês vão comer, beber ou vestir, porque os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Mas vocês são filhos do Pai Celestial, e o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Olha o que Jesus está dizendo, quem vive a vida preocupado com a subsistência, com o básico, com comida, bebida e com roupa, são pagãos. Ele diz, os pagãos correm atrás disso, mas vocês não. Vocês vão confiar que um Deus que cuida de planta, um Deus que cuida de passarinho, também vai cuidar de vocês, mesmo vocês sendo homens de pequena e pouca fé. E aí então Jesus continua dizendo, mas então acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Aqui você não luta mais. Você apenas vive o reino e crê que Deus está fazendo o restante. E há uma diferença importante entre o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. O investimento limitado pelo tempo e o investimento eterno. No primeiro deles, você está confiando no gerente da sua conta. No segundo, você está confiando que Deus está gerenciando a sua vida. Com uma diferença de que o gerente da sua conta, quando você morrer, não vai mais ligar para ela. Deus está gerenciando a sua vida e pensando sempre na eternidade. Agora pensa, em qual dos dois, tempo limitado ou tempo eterno, a família se enquadra? Qual dos dois você acha que a família se enquadra? Tempo limitado ou não? Aí é um aspecto importante. A pessoa que nesse exato momento está sentada ao seu lado é eterna. Você está sentado do lado, nesse exato momento, de alguém eterno. A Bíblia diz que alguns vão passar a eternidade com Deus no céu e outros vão passar a eternidade no inferno. Mas que todo ser humano é eterno. Assim, quando você investe na sua família e quando você vive princípios da família, você está investindo em algo eterno. Você está investindo em algo que não vai acabar. Quando eu digo isso, sempre as pessoas pensam assim, mas quer dizer, por exemplo, que no céu eu vou ser casado ou não vou ser casado? Mas a Bíblia diz que Jesus falou que no céu as pessoas não se casam, não se dão em casamento. Tem até uma discussão interessante sobre isso, porque alguns teólogos dizem, não, se você chegou solteiro no céu, solteiro você fica, mas se chegou casado, lá não se dá em casamento, mas se você chegou casado, permanece casado. O que é terrível para o pessoal que acreditou nessa história de ter que a morte nos separe. Aí já fica com aquela crise. Mas independente da relação que você vai ter com a pessoa que está vivendo com você na sua casa, vai passar a eternidade com você. A família não acaba com o tempo. E o problema é que quando nós não temos essa visão do reino e temos uma visão formatada pela cultura, é óbvio que a gente começa a investir do lado errado. Mas isso demonstra um outro problema muito mais profundo que vai ser relatado por Jesus na continuação do texto. Porque o texto continua dizendo o quê?
pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aqui está um sério problema a ser resolvido. O que define o investimento que nós fazemos não é a razão, é o coração. Não adianta vir com aquela desculpa pensando assim, não, mas eu estou investindo, sabe, na vida financeira, porque eu tenho pensado muito. Não, a questão é que se você só tem pensado nesse lado, porque o seu coração está mandando você pensar nesse lado. Porque o ser humano é movido pelo seu coração, é movido por aquilo que ele ama e é movido por aquilo que ele admira. E, por exemplo, veja a nossa relação com o time que a gente tem. A relação com o time que a gente tem é racional ou tem a ver com o coração? Tem a ver pura e simplesmente com o coração. Porque se fosse racional, você ia fazer o quê? Você não ia torcer para nada e ninguém. Porque não é uma relação que você diz, porque mesmo que o seu time ganhe todos os campeonatos, o que muda de verdade na sua vida, a não ser o fato de você ficar enchendo o saco das pessoas nos grupos do WhatsApp? Fica a dica aqui para algumas pessoas que estão aqui na igreja. Assim, não é verdade que uma pessoa, ao abrir mão da família e do tempo com ela, está pensando no bem dela. Uma pessoa, a abrir mão do tempo com a família e no bem dela, está apenas seguindo o seu coração e buscando as coisas que ele quer conquistar. Olha, eu não consigo investir na minha família, eu não consigo investir na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, mas sabe por quê? Porque eu estou buscando ganhar mais dinheiro, e ganhando mais dinheiro, eu vou poder dar para eles o que talvez eu não tive na minha infância. No fundo, ele acabou de dizer que ele só está lutando para conquistar o que ele não teve na infância. O que está movendo? É amor pela família? Não. É desejo de realização e sucesso. É um tipo de idolatria extremamente disfarçada e que precisa ser combatida. Porque nós, uma grande parte de nós aqui, somos filhos de uma geração que pagou o preço de pais que compraram esse pacote da cultura. Nós somos, talvez, alguns aqui da última geração que tiveram os pais em casa, pelo menos por algumas horas do dia. E as próximas gerações, cada vez menos, terão relações familiares duradouras e que trazem, e isso há um consenso sobre isso, segurança psicológica e emocional para as crianças. Mais uma vez, se você quer saber como isso tem sido terrível na sociedade, converse com as professoras que de segunda a sexta dão aula para as crianças da nossa sociedade. Crianças crescendo totalmente sem nenhum tipo de relação afetiva, paterna e materna. Filhos que têm os seus pais, mas vivem como se os pais simplesmente não existissem. Porque no fundo, os pais não se importam. Porque enquanto a criança cresce, o pai está seguindo o seu coração e está fazendo money. E money é o que importa nessa cultura em que nós estamos inseridos. E Jesus diz isso há muito tempo. Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração também. E se o seu tesouro maior estiver na sua família, o seu coração vai estar na sua família. De uma tal forma que você não vai conseguir abrir mão daquilo que é primordial para aquilo que é secundário. Mas quando as nossas paixões e os nossos amores estão desordenados, a gente acaba fazendo isso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a descobrir, por exemplo, que não há nada melhor do que conquistar na vida o coração do cônjuge. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se você conquistou o coração do seu cônjuge, há muita coisa boa que nós podemos dizer a seu respeito. Porque se você conquistou o coração do cônjuge, que mora com você, que conhece você de verdade, então nós poderíamos dizer boas coisas a respeito do cristianismo que você exerce. Se você conquistou a admiração do cônjuge de uma tal forma que ele olha para você, ela olha para você com admiração, então eu quero dizer, você se tornou uma pessoa de sucesso. Eu quero dizer para você que se o seu cônjuge diz boas coisas a seu respeito, você é uma das grandes pessoas de sucesso nesse mundo e você é digno de admiração. Se você conquistou o coração dos seus filhos,
você é uma das pessoas mais admiráveis do mundo. Uma das coisas mais fantásticas do mundo é quando você está sentado e do nada a sua filha vem dar um beijo e diz: pai, eu te amo. Essa é uma das coisas mais fantásticas do mundo. São daqueles momentos na vida em que você diz: eu acabo de ganhar o meu dia, não importa o que aconteça. Eu acabo de ganhar a vida, não importa o que aconteça. E quando nós, por algum motivo, flertamos com a possibilidade de perder isso, nós ficamos desesperados. Porque são aqueles momentos da vida em que o nosso coração começa a clamar por aquilo que verdadeiramente importa. E começa a clamar para que nós voltemos para os caminhos do Evangelho de Jesus. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E então Jesus vai continuar e vai aprofundar isso dizendo: os olhos são a candeia do corpo, porque agora Jesus vai trabalhar uma questão que tem a ver com desejo. Porque, claro, tudo isso e todos esses sonhos, esses projetos, tem a ver com o que os nossos olhos veem e aquilo que nós vamos desejando. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quando a gente vai para o shopping, o que mais tem no shopping? O que mais tem no shopping? O que mais tem no shopping, sabe o que é? Vitrine. Porque é na vitrine que o cara tenta conquistar você. Porque há um segredo em vendas. Um dos primeiros e mais difíceis desafios de uma loja é assim: fazer você entrar. Estudiosos de venda e marketing dizem que uma grande parte da venda está feita se ele conseguiu fazer você entrar na loja. Então, como é que ele vai fazer para fazer você entrar na loja dele? Ele vai fazer uma vitrine. Agora, inclusive, isso está mudando. Temos aí um movimento Muda Brasil. Porque, não sei se você notou, há pouco tempo você só tinha manequim magro. Notaram isso? Agora mudou. Agora você já vê uns manequim mais real. Manequim da vida real, manequim macarrão, manequim strogonoff, aquela coisa toda. Mas antigamente, lembram disso? Era só aquele manequim assim, que é magérrimo aquilo. Porque a ideia é, se você comprar essa roupa, você fica assim. Aí imagine eu passando lá e falar: olha. Aí o que acontecia? Um amigo meu, ele olhava a vitrine e viu o manequim vestido com aquela camisa. Quando ele entrava lá, a primeira coisa que ele ouvia: não temos o seu número. Olha, que é isso? Que absurdo. Desejo. A nossa sociedade está cheia de iscas sendo lançadas todo santo dia para tentar nos laçar com relação aos desejos. Agora pense em como nós somos ensinados a desejar aquilo que não deve ser desejável. Pense em como nós somos ensinados a desejar aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Pense em toda a produção do mundo todo tentando dizer que você deve devotar a sua vida para aquilo que no final, no último dia de vida, não vai ter feito diferença absolutamente nenhuma. E os nossos melhores esforços são feitos todo dia para aquilo que quando chegarmos no nosso último dia, nós vomitaremos em cima e trocaríamos por todas as outras coisas que a Bíblia diz que são importantes. Só que às vezes, e para nossa tristeza, nós só descobrimos isso quando não temos mais nada a fazer. O problema é que nós não desejamos mais uma família centrada no Evangelho. O problema é que nós não desejamos mais uma família que ama Jesus e que, amando Jesus, vai ter todos os demais amores. Veja, eu não estou dizendo com essa mensagem que ganhar dinheiro é ruim, que trabalhar é ruim, que estudar é ruim, mas eu estou dizendo que viver para essas coisas é perder a vida. Mesmo que você ganhe muito dinheiro, mesmo que você conquiste os seus sonhos. Porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, para chegar nesse ponto da vida, as pessoas vendem aquilo que elas têm de mais importante. E quando você vende o que você tem de mais importante para alcançar as outras coisas, você nada mais fez do que prostituiu a sua família nos seus sonhos e no altar dos seus desejos. Veja, é tentar tratar uma fissura na parede com um pouquinho de Durepox.
É o me engana que eu gosto. Nós temos problemas estruturais que precisam ser tratados com muito cuidado, com muito carinho e com muita seriedade diante de Deus. Nós precisamos voltar a investir naquilo que é essencial para nós. Mas nós só vamos conseguir isso quando nós mudarmos o nosso coração. Não adianta simplesmente a gente dizer assim, olha, então agora vá para casa e pratique os 5 passos para o sucesso familiar, porque nós não temos condições de fazer isso. Nós precisamos devotar a nossa vida a Deus e dizer, Senhor, converte o nosso coração à nossa família. Converte o meu coração à vida do meu marido e à vida da minha esposa. Converte o meu coração aos meus filhos. Converte o meu coração aos meus pais. Converte o meu coração aos meus irmãos. Para que o meu coração convertido e direcionado naquilo que o Senhor quer, possa fazer com que a minha vida seja direcionada na direção que o Senhor quer para mim e para a minha família. Enquanto isso não acontecer, o nosso coração vai continuar nos guiando a caminhos cada vez mais tortuosos. A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. E é uma grande mentira viver a partir disso. Na carta de Tiago, no Novo Testamento, a Bíblia diz assim, olha, você que fica planejando amanhã ir para tal cidade, ir lá fazer negócio, ganhar dinheiro, você é um louco em dizer isso. Antes nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, nós iremos fazer isso ou iremos fazer aquilo. Porque, no fundo, quem controla todas as coisas que importam é o Senhor. Então, obviamente, cuidado com o que os seus olhos estão vendo e com aquilo que você está desejando. Antigamente, a gente só tinha esse tipo de tentação nos comerciais de margarina. Lembram os comerciais de margarina mostrando aquela coisa? Hoje nós somos bombardeados, instigados ao desejo. Há muita coisa boa que você deveria desejar. E a maioria delas mora com você. Aí Jesus termina o texto dizendo assim, ninguém pode servir a 2 senhores, pois vai odiar um e amar o outro. Ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Veja que Jesus não trabalha com meio termo. Ele não diz assim, olha, tem neutralidade possível. Não tem neutralidade. Ou você ama ou você odeia. E lembre-se que não envidar esforços para uma vida familiar significa odiar a vida familiar. Mesmo que você não diga que odeia. Porque quem aqui já viveu o inferno em casa sabe que você não precisa dizer que odeia para sentir que a pessoa odeia. Porque, claro, se você não envida os seus melhores esforços para dar o que você tem de melhor em casa, a mensagem que você está passando para os seus familiares é: há muitas outras coisas que eu amo mais do que isso. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se você estivesse lá ouvindo Jesus pregar isso, você ia pensar assim, se Jesus fosse aqueles professores chatos, que dizem assim, olha, sei lá, 2 mais 2 igual a... Porque não sei, todo mundo acha que teve um professor assim. Se você é um professor assim, não seja. Era insuportável. 7 horas da manhã, começa a aula. Agora vamos começar a achar. Nada. Começa com o número... Quando você fala, meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Você já pensa em morrer. Fala, Senhor, volta agora. Volta, Jesus, agora, antes que termine essa aula. E aí Jesus poderia dizer assim, olha, vocês não podem servir a Deus e ao... Aí você, talvez, automaticamente a gente responderia, diabo. Mas Jesus não usa diabo. Ele usa o quê? Dinheiro. E ele personifica dinheiro. É interessante porque a Bíblia diz, por exemplo, que o amor ao dinheiro é a raiz de quantos males? Todos. Há um texto na Bíblia que diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro pura e simplesmente, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós poderíamos dizer, baseado nesse texto, que a raiz dos males familiares também é o amor ao dinheiro? Sim. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso inclui a minha família e a sua família.
Veja como esse texto tem muito a ver com aquilo que nós vivemos. Como quantas vezes, como pastor, eu vi gente abrir mão de espiritualidade da vida da igreja por causa de dinheiro. E uma das grandes crises da vida pastoral é que eu já vi isso acontecer milhões de vezes. E ainda verei milhões de vezes. Pessoas que você olha e diz, eu sei porque ela tomou essa atitude. Foi money, foi sucesso, foi conforto, foi satisfação, porque o coração está lá. A decisão não foi racional. O coração idólatra levou a pessoa para aquele lado. E isso dói, é triste, porque são pessoas que estão caminhando cada vez mais distantes do Evangelho e da cruz. Um problema é que, quando a gente se devota ao dinheiro, o dinheiro dá para a gente aquilo que a gente mais anseia, que é satisfação em nós mesmos. E que tem, caso a gente não se lembre, muito a ver com o pecado original. Quando a serpente olha para a mulher e diz, olha, se vocês comerem do fruto que Deus proibiu, sabe o que vai acontecer? Vocês serão como deuses. E desde então a grande tentação é essa. Eu quero ser como Deus, porque sendo como Deus eu não vou precisar dele. E imaginem viver num mundo em que eu não preciso de Deus. Eu cuido de mim mesmo. Eu celebro a mim mesmo. Eu louvo a mim mesmo. Imaginou viver num mundo assim? É exatamente no mundo assim que nós vivemos. Obedeça a sua sede, faça o que está no seu coração, faça o que está você feliz. Sereis deuses, sereis deuses. No entanto, a gente sabe que viver uma vida assim no final traz uma série de vergonha para a gente, principalmente quando Deus aparece no jardim do nosso coração e diz, onde é que você está? E a gente se esconde de Deus com medo da postura que tem feito diante dele todos os dias. O dinheiro nos dá a falsa sensação de importância. E no mundo em que seres humanos são idolatrados e procuram a própria glória, isso é muito sedutor. Eu vejo, por exemplo, na forma como as pessoas hoje se relacionam com o fato de ter ou não ter filhos, ou casar ou não casar. Os mais antigos devem se lembrar. Os mais antigos aqui, quanto casaram? Tinham quanto de dinheiro? Quanto de dinheiro você tinha quando casou? Os mais antigos que estão aqui casados? Nada. Nada, tinha nada. Quem mais aqui quando casou tinha nada? Olha lá, o pessoal aqui quando casou tinha nada. O que eu tinha? Eu tinha a noiva. A noiva estava lá. De novo, só o pessoal, levanta a mão aqui, o pessoal casado que casou e não tinha nada quando casou. Tinha casa própria, tinha o skate, já dá para levar a esposa para dar uma volta, já. Casa própria, não tinham casa própria? O quê? Casaram sem casa própria? Que absurdo! Eu também casei sem casa própria. Nós fizemos a aquisição do nosso primeiro apartamento, olha o meu testemunho. Nós estávamos com 15 anos de casados. Financiamos em 30 anos. Então, se tudo der certo, se a vida for assim tranquila, quando nós completarmos 45 anos de casados, nós vamos receber a escritura do nosso apartamento. Talvez as nossas filhas recebam em nosso lugar. Leve lá no túmulo. Tá aqui. Aí eu não caso porque eu não tenho dinheiro. Você não casa porque o seu coração está no lugar errado. É diferente. Não vem enganar a moça não que é dinheiro. Porque se alguém falasse assim, te dou 1 milhão agora, casa? Mas... Veja bem, olha só, estamos aqui. Eu não sei se eu estou preparado. Sim, é o coração. A mesma coisa as pessoas fazem com filho. Eu não tenho filho porque filho dá muito gasto. Olha, eu já vou dizer como pai de 2 meninas, se você vier com essa conversa para mim tentando comparar a minha relação com as minhas filhas com money, você vai ter alguns problemas nessa conversa, porque nós vamos conversar num nível um pouquinho diferente. Porque não dá para comparar filho com money. Fizeram uma comparação numa revista, de dinheiro, dizendo o quanto você teria de dinheiro com o que você investe num filho até os 18 anos. Basicamente dá para você comprar uma Ferrari. Mas eu não quero uma Ferrari. Eu amo minhas filhas. Essa comparação é ofensiva.
Não venha comparar a minha filha com uma Ferrari. Eu amo a minha filha. Eu não amo Ferrari. E se eu amasse Ferrari mais do que minha filha, você tinha que me prender. Imagine se eu chegasse para minha filha e falasse, filha, eu olho para você e dá uma tristeza, porque se o papai não tivesse... não devia ter tomado aquele vinho aquela noite. Devia ter quebrado o disco do Vando aquela noite. Aquela cidra Cerezer. Saiu caro, a cidra Cerezer, que eu achei que era R$ 3,99 na promoção. O preço que saiu. Eu olho para você hoje, filho, e vejo todas as viagens que eu não fiz, todos os carros que eu não comprei, todas as coisas que eu e a sua mãe poderíamos ter feito, as noites que nós poderíamos ter saído e voltado de madrugada. Por exemplo, na semana passada, minha filha teve virose. Aí teve uma noite que ela passou a noite vomitando. Imagina eu chegar para ela e falar assim, Júlia, que desgraça, né? Se a gente não tivesse tido você, a gente poderia ter dormido à noite. Mas, infelizmente, você nasceu e a gente não pode dormir. É insano. Mas as pessoas fazem esse tipo de relação hoje. O filho, quando a gente chega em casa, nem sempre ele está feliz de receber a gente. Por isso que tem muita gente que prefere cachorro do que criança. Porque o cachorro ele sempre vai estar feliz. O filho não. O filho ele é humano. Às vezes você chega em casa, o filho fala, mas já voltou? Às vezes você fala para o filho, deita! E ele não deita. Às vezes você fala para o filho, vai para o banho! E ele não vai para o banho. Às vezes você fala, rola! E ele não rola. É uma desgraça. Eu me lembro que quando eu coloquei a minha filha no colo pela primeira vez, eu senti e orei para Deus, Deus, agora eu sei o que é amor paternal. E agora eu consigo compreender muito melhor o amor do Senhor. Porque enquanto a minha sociedade está dizendo que filho é um estorvo, que dá trabalho, a palavra do Senhor diz, filhos são bênção do Senhor. E eu creio na palavra do Senhor. Enquanto a sociedade diz que a gente só deve assumir o compromisso com alguém quando tiver situação financeira estável, eu confio que o Senhor está me dando uma esposa. E segundo a Bíblia, quem acha uma esposa, achou a benevolência do Senhor. E por que eu amo estar casado? Porque enquanto estou casado, eu estou encontrando todos os dias em casa a benevolência do Senhor. Porque ao chegar em casa agora, depois desse culto, eu vou encontrar as minhas filhas, e as filhas são bênção do Senhor. Eu vou poder louvar o Senhor por isso. Isso é um privilégio. E o meu coração tem que estar nisso. O meu coração tem que investir nisso. Eu não posso cair no canto da sereia desgraçado dessa cultura que diz que tudo isso é uma grande besteira. Não é besteira. Não é besteira. É bênção de Deus para a nossa vida. Isso eu estou dizendo, a gente brinca muito com isso, né? Minha filha mais velha tem 12 anos, daqui a pouco está namorando. Daqui a pouco. Tudo bem, pode demorar 10 anos? Pode, mas é daqui a pouco. Meu papel como pai é ensinar a filha, quando isso acontecer, agradeça a Deus por isso. Construa a sua família. E viver de uma tal forma que as minhas filhas queiram constituir família. Porque elas olham para os seus pais e veem, isso é bom, é bênção do Senhor. E ensiná-las que o coração delas também deve estar nisso. Não trate rombos na parede apenas passando uma massinha fina e uma tinta por cima. Às vezes o nosso problema é estrutural e nós precisamos converter o nosso coração ao Evangelho de Jesus todos os dias. Que o Senhor nos ajude e o Senhor nos ajude a termos família para a honra e glória do nome dEle.
Senhor, obrigado por tua palavra, nós louvamos ao Senhor por ela e pedimos que o Senhor nos ensine a viver os princípios do reino para a honra e glória do teu nome todos os dias da nossa vida. Converte o nosso coração ao Evangelho, converte o nosso coração ao Senhor e faz com que o nosso coração convertido ao Senhor seja também convertido às nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.